Salmos de número 128 é o nosso texto base para a gente continuar nessa nossa série dos cânticos da peregrinação, ou cântico dos degraus, ou cântico da romagem, depende de como está o subtítulo na sua Bíblia, em que eram uns salmos, uns cânticos que o povo de Israel cantava enquanto peregrinava para ir para Jerusalém no templo. Então é importante ressaltar que não era todo mundo que morava em Jerusalém, não era todo mundo que morava perto do templo, então não era todo mundo que vivia lá no templo adorando a Deus. Então era mais ou menos umas 3 vezes ao ano, por aí, que todo o povo de Israel se reunia para ir para o templo de Jerusalém, onde as pessoas de diversas cidades, de todo o território, se reuniriam lá em Jerusalém. E durante essa jornada onde eles se reuniriam, eram cantados esses cânticos, e quando eles chegavam nos degraus do templo, também eram cantados esses cânticos que estão na nossa série de hoje. E hoje, continuando, depois de algumas pausas, de, acredito, 2 semanas, nós vamos para o Salmo de número 128, que diz assim a palavra do Senhor em nome de Jesus. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, será feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, a tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos. A paz esteja sobre Israel. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por o Senhor ter nos proporcionado em mais uma noite estarmos reunidos aqui, tanto presencialmente quanto virtualmente. Nós oramos que nesse momento o Senhor use a sua palavra para exortar os nossos corações e para que a gente seja cada dia mais de acordo com a sua vontade e parecido com o nosso mestre, o nosso modelo, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos e nos dê um bom momento de reflexão na sua palavra. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Uma boa noite a todos, mais uma vez que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Confesso que estava com saudade de vocês, de, nessa série, caminhar no livro de Salmos. Eu nunca tinha pregado em nenhum salmo, então é uma experiência muito nova para mim, então peço sua compreensão e sua paciência comigo, mas acredito que tem sido um momento muito proveitoso, principalmente para mim, em que tenho estudado quanto Deus fala também através desse livro, que é uma reunião de diversos cânticos, de diversas músicas. Às vezes eu esqueço que o livro de Salmos são músicas, a gente lê como texto, e às vezes a gente lê a Bíblia sempre como texto, mas o livro de Salmos são músicas, é que quando traduz a gente perde um pouco, não dá para traduzir com as mesmas rimas, estrofes, jeitos, então às vezes isso pode criar uma distância, mas acho que o livro de Salmos, mesmo sendo louvores, e, na verdade, por serem louvores, tem muito a falar conosco sobre a alegria, temor ao Senhor. E, nessa perspectiva, a gente vê essas vitórias, hoje, a vitória contra a solidão, que durante essa nossa peregrinação na terra, Deus tem vitórias a nos dar, não porque Ele vai mudar o contexto em que a gente vive, mas porque Ele está mudando quem nós somos, e quando Ele muda quem a gente é, independente do contexto que a gente vive, a gente consegue ter vitória pela presença do Senhor. Então, no texto de hoje, do Salmo 128, a gente vai ver um antídoto contra a solidão, a vitória contra a solidão a partir desse salmo, e a gente vai ver que o salmista, ele trabalha que essa vitória da solidão vem através de uma família abençoada por Deus. Então, nós veremos como uma família abençoada por Deus pode nos trazer a vitória contra a solidão. E para isso eu quero começar mostrando como a família tem sido atacada nos últimos dias. A gente vive numa sociedade onde tem se tornado normal e legítimo crises familiares. Na verdade, muitos pensadores modernos já têm trabalhado que família não serve para nada, que, na verdade, a família é uma instituição que só corrompe mais ainda o ser humano, que prende o ser humano, que educa errado as pessoas. E então a gente tem vivido, tanto no meio acadêmico, quanto na mídia, cinema, televisão, novela, onde a estrutura familiar tem sido atacada.
E apesar dela ser a primeira estrutura que Deus cria, lá em Gênesis, nós vemos um ataque direto à família nos tempos atuais, sejam nas redes sociais, sejam no que for, a gente tem visto um distanciamento do que Deus ensina sobre família com o que o mundo tem ensinado. Entretanto, o Salmo 128, ele vai nos apresentar nessa noite que a base para uma vitória contra a solidão e a base da bênção do Senhor para as nossas vidas está no que a gente chama de família segundo a palavra de Deus. E nesse caminho de restauração, de bênção do Senhor, de segurança, a Bíblia trabalha que é impossível você alcançar isso sem família. É óbvio que existem casos especiais de pessoas órfãs em que encontram no Senhor aquilo que Deus supre como família, mas é importante nós atentarmos que o projeto de Deus ao ser humano é constituir família. Em Gênesis, no capítulo 1, já vem: crescei e multiplicai-vos. Deus cria a mulher justamente a Adão por causa de sua solidão, e não só por causa da solidão de Adão, mas Deus cria a mulher porque Deus quer que as pessoas se relacionem, Deus quer que existam famílias. As famílias são a base da sociedade, as famílias regulam se uma sociedade é forte ou fraca. Pais e mães que educam bem os filhos criam uma geração forte. Pais e mães que não educam seus filhos criam uma geração que vai rumo ao fracasso, fraca. E essa é a verdade da Escritura, e por isso que a Bíblia trabalha bênção de Deus como sinônimo de uma família unida, de uma família forte, de uma família que teme ao Senhor. Então, como antídoto para essa solução, para essa solidão que a gente pode encarar nos nossos relacionamentos, na nossa vida, o texto de hoje ele trabalha dois aspectos. O primeiro aspecto é o temor ao Senhor e o segundo aspecto é a família. E o salmista trabalha que este temor ao Senhor leva a uma família bíblica que ensina e que vive de acordo com os padrões divinos. Então, o nosso tempo hoje de pregação, obrigado, Nath, será dividido em 3 partes. A primeira parte que a gente vai ver a fonte da felicidade como temor ao Senhor. Então, contra a solidão, contra a tristeza que às vezes a solidão traz, o Salmo 128 nos dá a fonte da felicidade como o temor ao Senhor. Em segundo lugar, a gente vai ver que esse antídoto contra a solidão vem da bênção de Deus. E o salmista trabalha que a bênção de Deus é um sinônimo de uma família. E além disso, essa bênção na família tem tanto uma ideia presente, que a partir do momento que a gente tem uma família unida, uma família debaixo do temor do Senhor, a gente é abençoado, como uma noção futura, que se a gente tiver uma família abençoada, temer ao Senhor, Ele nos trará bênçãos futuras através das nossas gerações e através da paz que uma família e que filhos na fé, filhos que a gente tem, vai nos trazer como uma bênção do Senhor. Então, em primeiro lugar, o texto diz, aqui no versículo 1, assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, será feliz e tudo te irás bem. Em tua casa, tua mulher será como uma videira frutífera e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, em primeiro lugar, o que o texto quer nos ensinar é que a fonte da felicidade humana é o temor ao Senhor. O maior segredo, não só contra a solidão, mas contra os diversos dilemas da vida, seja ansiedade, seja tristeza, seja todos os problemas que nós temos enfrentado na atualidade, a primeira fonte para o segredo de como a gente consegue superá-los, vencê-los ou resistir contra eles é o temor do Senhor. O temor do Senhor é tão essencial que antes de falar da bênção, o salmista fala da importância de temer ao Senhor. O salmo começa declarando de uma maneira muito direta: você quer ser feliz? Tema a Deus. Obedeça a Deus. Esse é o segredo da felicidade. E o mais fantástico é que não foi só o salmista, esse do Salmo 128, que declara isso, mas Salomão, o homem mais sábio no livro de Eclesiastes, no último capítulo ele conclui dizendo a mesma coisa. O temor do Senhor é tudo, é o princípio da sabedoria.
O temor do Senhor é aquilo que a gente tem que se apegar enquanto é jovem, porque a vida passa rápido. Então, o que a Bíblia, o que a Escritura está querendo nos revelar? Que o temor do Senhor é o princípio de tudo. Em Eclesiastes, quando Salomão fala isso na conclusão, é porque ele viveu tudo isso. Você acha que a alegria vem pelo dinheiro? Salomão teve como nenhum outro. E ele diz que tudo é vaidade. Você acha que a alegria vem com uma profissionalização, uma faculdade, um mestrado? Salomão foi o mais sábio, ele disse que era vaidade. Você acha que são relacionamentos amorosos, mulheres, homens, pessoas, baladas, festas? Salomão teve 1000 e disse que era vaidade. Salomão foi um homem que chegou no topo de tudo, dinheiro, conhecimento, relacionamento, tudo. As pessoas iam procurar Salomão, mas chega em sua velhice em Eclesiastes e Salomão vem falar que tudo isso é inútil, tudo isso é vazio, e tudo isso só o levou a um buraco, a um abismo, onde Salomão até se apostata dos caminhos do Senhor, e no final ele conclui falando, se eu soubesse disso, se eu tivesse gastado tempo nisso, entendendo que para eu alcançar a minha felicidade, não é eu decidindo o que eu devo fazer, mas é simplesmente eu me submetendo ao Senhor, e assim eu vou ser feliz. E isso é muito contraintuitivo, isso é muito estranho para a gente. Não dá para a gente viver numa ilusão de que isso é uma maravilha, que isso é um mar de rosas, que então para ser feliz é só o temer ao Senhor, porque na prática não é. Na prática, a gente quer fazer o que a gente quer para ser feliz. Na prática, eu decido o que é melhor para o Gustavo. Na prática, eu decido qual é o meu futuro, meus planos, os meus trajetos, a minha vida passageira, as décadas que eu vou viver aqui na Terra de felicidade. Geralmente sou eu que decido. Então, eu falar que a fonte de felicidade não sou eu mesmo, por mais verdadeiro que seja, soa estranho e difícil nos nossos ouvidos. Porque nós somos pessoas que cada um vive para si. E uma das frases que eu ouvi essa semana, que é muito verdade, é que muitas vezes em relacionamentos, quando dizemos a palavra eu te amo, na verdade estamos dizendo eu me amo. Porque eu te amo à medida que você me faz bem e faz aquilo que eu quero. E quando você não faz aquilo que me faz bem ou não faz aquilo que eu quero, eu já deixo de te amar, porque na verdade eu me amo e não te amo. E muitas vezes os nossos relacionamentos são assim, em nós, com Deus, no nosso futuro, e colocamos nós mesmos como a nossa fonte de felicidade. E isso é um perigo, porque nós somos limitados e fracassados. A partir do momento que colocarmos nós mesmos como fonte de felicidade, tenderemos a uma vida frustrada diante de Deus. E não só se for nós mesmos, mas muitas vezes colocamos o outro, vivemos para fazer outros felizes, outras pessoas, e isso também é um erro, porque, em primeiro lugar, você pode ser nunca suficiente ao outro, nunca ser valorizado pelo outro, ou em segundo lugar, a pessoa te valorizar tanto a te considerar como um ídolo na vida dela. Então, qual que é o caminho de equilíbrio? Qual que é o jeito da verdadeira felicidade? Por mais que pareça estranho, por mais que seja difícil, é o temor do Senhor. Ele é o princípio de tudo. É um esvaziamento diário. O temor do Senhor não é uma atitude que você tem uma vez na vida. Não é quando a mensagem fala com você, o seu coração aperta, você chora e você fala, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, e você aceita Jesus. Não é só isso, mas o temor do Senhor é diário. É cotidianamente você decidir que quem vai direcionar a sua vida, os seus planos e quem vai ser a sua fonte de felicidade não é você mesmo, mas é o Senhor. Então, mesmo que seja difícil, estranho e complicado, você e eu vamos colocar aquilo que o Senhor diz como prioridade nas nossas vidas, aquilo que o Senhor ordena como aquilo que devemos fazer e sermos. Por isso que ele fala que é através do temor do Senhor que o nosso trabalho é bem-sucedido. Feliz ou bem-aventurado é todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque ele comerá do trabalho das tuas mãos, será feliz e tudo irá bem. Muitas vezes a gente criou uma lógica de que o trabalho é algo ruim, que o trabalho é algo amaldiçoado, que Deus deu o trabalho para Adão quando ele pecou, e isso é errado. Para ter noção, a palavra trabalho em hebraico é a mesma palavra que é usada para adoração ao Senhor.
Então, qual que é a ideia? A partir do momento que estamos trabalhando, estamos adorando a Deus. Você pode perguntar, mas eu estou mexendo num monte de número debaixo do computador. Sim, você está adorando a Deus no seu trabalho. Mas eu estou varrendo, mas eu estou ensinando, mas eu estou palestrando. Independente, o trabalho é uma fonte de glorificação ao Senhor. E o que o salmista está querendo dizer? Você só será feliz, você só terá um trabalho abençoado, você só será autossuficiente, você só vencerá não só a solidão, mas como diversos dilemas que a gente enfrenta na vida, tanto no trabalho, quanto em nós mesmos, quando nós temermos ao Senhor e colocarmos Ele como prioridade nas nossas vidas. Porque aí, por mais que o seu trabalho continue igual, o jeito que você lidará com esses números e com essas pessoas que estão ao seu lado não vai ser o mesmo. Porque você é uma pessoa que teme ao Senhor. E aquele que teme ao Senhor, segundo o Salmo, ele come do trabalho das mãos. Ele consegue usufruir daquilo que o trabalho árduo dele deu. Ou seja, a pessoa que coloca Deus em primeiro lugar é uma pessoa tranquila. É uma pessoa satisfeita. Pessoas ingratas, pessoas resmungonas, pessoas reclamonas, pessoas em que o trabalho nunca é o suficiente, que o dinheiro nunca está o suficiente, em que sempre precisa de mais para ser feliz, para usufruir daquilo que tem feito, são pessoas que ainda não entenderam o temor ao Senhor. Porque eu vejo Abacuque sem o fruto da vide, sem a oliveira, sem nada, e mesmo assim exultando ao Deus da salvação. Então a ideia não é a quantia que você recebe do trabalho, mas é o temor do Senhor que faz a quantia que for transformar o jeito que você lida. Além disso, outra ideia muito equivocada que a gente tem colocado sobre o temor do Senhor é separar temor e medo. E geralmente, desde quando eu era criança, no MCA, na igreja, a gente escuta, temor e medo é diferente. Temor ao Senhor significa respeito, não é medo. A gente não tem que ter medo de Deus, a gente tem que ter respeito a Ele. Então, temor é respeito. E muitas vezes a gente cresce nesse contexto. Ou a gente escuta isso, porque frequentemente a gente tenta amenizar Deus, ou amenizar as ordens de Deus. Mas se eu te contasse que, na verdade, temor e medo é a mesma coisa? Que, na verdade, a palavra é a mesma para os dois? E se, na verdade, Deus queira sim que você tenha medo dele? Aliás, se você tem medo, se você teme mais qualquer coisa sem ser Deus, isso é um ídolo na sua vida. Deus é o primeiro que a gente tem que ter medo. Sim, medo de desagradar a Deus, medo do juízo de Deus, medo de que Ele está nas nossas vidas, medo que Ele está aqui. Deus sim age também no medo. E se você abrir o Antigo e o Novo Testamento, você vai ver diversas vezes Deus bradando, tremam de medo, aterrorizem-se, eu sou o Deus forte, Deus fazendo nações terem medo, Deus fazendo a igreja ter medo, porque o medo a Deus é o temor a Ele. Ter medo de Deus é justo, é honesto e é uma obrigação nossa, porque se você tem medo mais de qualquer coisa além de Deus, isso é um ídolo para você. Se você tem mais medo do seu chefe, ou do que seu chefe vai achar, do que Deus vai achar, ele é seu ídolo. É a Ele quem você presta contas. É a Ele quem você ama. É a Ele quem você faz ou deixa de fazer, e não a Deus. Agora, quando Deus é o centro do nosso medo, do nosso temor, todas as nossas ações são voltadas a Ele. É óbvio que nós não fazemos isso na pressão do medo. É óbvio que nós fazemos isso por amor. Mas o amor não exclui a necessidade de entendermos que o Deus que está no céu é um Deus que é soberano, que manda sobre todos, que manda sobre todos e que castiga os ímpios e que ira todos os dias. Então, é importante a gente abandonar essa ideia de que temor e medo são coisas diferentes. Temor, respeito, medo, medo. Não, temor e medo é a mesma coisa e Deus exige o seu medo dele, assim como o seu respeito por ele. Não tenha medo de nada mais do que você tem medo de Deus. Isso também muda quem nós somos. Quando nós formos pecar, se você tiver medo de Deus, você vai pensar 2 vezes. Assim como se você tem medo de seu chefe no seu trabalho, você evita se atrasar.
O medo regula as nossas atitudes e Deus quer que seja assim também com Ele, na casa dEle, porque Ele está falando que feliz é aquele que tem medo do Senhor, que teme o Senhor, que o respeita, que sabe que deve seguir os seus caminhos. A Bíblia sempre trabalha a ideia de que Deus tem um caminho e Ele não só sugere que a gente viva nesses caminhos, mas Ele ordena, Ele exige que a gente ande nos caminhos dEle. E a gente tenta amaciar o Evangelho, amaciar a Bíblia, amaciar Deus, como um Deus que só é sugestivo. Você deseja? Aceitas? Estou te sugerindo. Deus, Ele exige, Ele ordena, Ele manda que a gente tema Ele, que a gente ande nos caminhos dEle e que a gente obedeça a Ele. E por mais que a sociedade vá falar que ter medo, que ter temor, que obedecer seja algo ruim, seja algo que tira a liberdade, a Bíblia nos ensina que é justamente através desse temor e dessa obediência que somos felizes, somos satisfeitos, o nosso trabalho vai bem e, em segundo lugar, a nossa casa é abençoada. Pessoas que têm medo de Deus, pessoas que temem o Senhor e obedecem os mandamentos dEle, tanto com amor quanto por medo, são pessoas que têm uma família unida e uma família abençoada. Como diz o texto: em tua casa a sua mulher será como a videira frutífera, os teus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, e a paz seja sobre Israel. Ou seja, o que o salmista está falando? Se você teme ao Senhor e o obedece, a sua casa será abençoada. Uma pessoa que tem medo de Deus e obedece ao que Deus fala, é um bom marido. E um bom marido vai gerar uma boa esposa. É como dizem Efésios: maridos que amam incondicionalmente as suas mulheres, geram mulheres que sejam submissas a Ele, e nessa troca eles têm um relacionamento saudável, de um amando como Cristo amou, e outra sendo submissa como a igreja é submissa a Cristo, e isso vai gerar, como Efésios diz, filhos que obedecem aos seus pais, e pais que não tratam com dureza excessiva seus filhos. Ou seja, todo o centro da família sempre está debaixo de Deus, debaixo dos mandamentos de Deus. Aliás, se nós tivéssemos medo de Deus e temêssemos Ele como devêssemos, deixaríamos de falar muita coisa que falamos para as nossas esposas, namoradas, mulheres, maridos, maridas. Maridas não, né? Esposas. Deixaríamos de agir como muitas vezes já agimos uns com os outros dentro de casa. Se tivermos medo de Deus e quisermos obedecer a eles, o jeito que trataríamos nossos filhos seriam diferentes. O jeito que a gente trataria o outro seria diferente. E a nossa família, se tiver essa base do temor do Senhor, será abençoada. A esposa é descrita como uma videira frutífera, como uma fonte de alegria e vitalidade. Não são esposas que vejo, às vezes, diversos maridos, isso principalmente em casais idosos, e isso sim é uma crítica terrível. Que a maioria dos casais idosos que eu vejo são casais que não se amam mais, parece que só se suportam. Vivem um falando mal do outro: não aguento mais essa mulher, não aguento mais esse homem é desse jeito, essa mulher é desse jeito. E parece que quanto mais a gente envelhece, mais a gente continua casado, só pelo hábito. Mas a Bíblia nos ensina que o homem que teme ao Senhor e obedece a Ele, não gera uma mulher que resmunga, que complica, que é difícil, que ele vai ficar reclamando para os amigos, para os outros, pelas costas, mas vai gerar, na verdade, uma mulher que é cheia de alegria e vitalidade. Uma mulher que edifica o lar. Assim como uma mulher que é cheia de vitalidade, que edifica o lar, que é uma videira frutífera, ela cria os filhos na palavra do Senhor e faz o homem, o marido, ser uma bênção. Não existe alegria maior para um homem ver o sorriso na sua mulher, na sua esposa. Não existe alegria maior num homem, e eu namoro, eu sei 1% disso, mas quando olha para o olho da pessoa que está se relacionando e vê alegria nela,
É uma satisfação plena de missão cumprida, de dever realizado, conseguir fazer o bem para ela. E assim é o homem que teme ao Senhor, assim como a mulher que teme ao Senhor, e isso vai gerar filhos que temem ao Senhor. Filhos como broto de oliveira, isso tem uma ideia lá naquele contexto, de um lar que vai mostrar continuidade, esperança. É um pai e uma mãe que vai gerar filhos, e filhos que vão gerar outros filhos, e isso vai gerar uma família, vai gerar uma dinastia, que é uma dinastia que vai glorificar o Senhor. O segredo de igrejas fortes são famílias fortes, são famílias que educam os seus filhos, são pais e mães que educam os filhos, os netos, debaixo dos mandamentos do Senhor. Essas são as igrejas fortes, igrejas que têm famílias fortes, famílias que temem ao Senhor. E num contexto em que cada vez mais a educação paterna e materna tem sido reduzida, a ponto que quando o moleque chora, de quanto a menina chora, em vez de você educar ele, às vezes a gente prefere dar o tablet, dar o celular para ele ficar quieto logo e parar de encher o saco. A Bíblia nos ensina que se você tiver paciência, gastar um pouco mais de tempo, ter um pouco mais de tato com seus filhos e suas filhas, não só ele será abençoado no futuro, mas você vai estar fazendo bem para si mesmo e para a sua casa. Tenha paciência com seus filhos. É através de uma família unida que venceremos a solidão, que venceremos as altas taxas de filhos, adolescentes, jovens que tiram a própria vida por conta de solidão, de depressão, de filhos que não se dão bem com pais, de pais que não se dão bem com filhos, de filhos que abandonam as casas, adolescentes para morar com namorado, com namorada, de pessoas que não aguentam mais o pai ouvir, que não escutam a mãe falar, por causa de todo esse lar conturbado. E muitas vezes a gente acha que está fazendo bem para os nossos filhos, para os nossos pais, para a nossa família, quando na verdade não estamos, só estamos postergando algo ruim que vai acontecer daqui para frente. Pais, não desistam de educar os seus filhos na palavra. É difícil. Eu já fui adolescente e ainda dou trabalho. Ai, graças a Deus minha mãe e meu pai teve paciência, porque eu não fui fácil. Mas nós precisamos da paciência de vocês. Assim como os filhos também têm que ter paciência com os pais. Porque às vezes há sim uma diferença de geração. Aquilo que a gente está vivendo agora não é aquilo que alguém que nasceu em 1970 viveu. Mas se a gente conseguir quebrar essa barreira e ter os mandamentos do Senhor, o temor do Senhor, aquilo que Deus fala na sua Escritura, como centro dos nossos relacionamentos em nossa casa, seremos abençoados. Vai valer a pena. E em terceiro e último lugar, se nós temermos ao Senhor, se nós tivermos um lar abençoado, o nosso futuro estará guardado e nós teremos esperança futura em Deus. Tudo isso, todo um lar abençoado gera e vai gerar filhos e netos que honram os pais. É como uma semente. A educação que você dá para o seu filho e para a sua filha hoje é a educação que você vai receber quando você estiver na sua velhice. E o que isso tem a ver na vitória contra a solidão? Basta ver os casos por aí de quantos filhos que, em vez de cuidar dos seus pais, decidem jogar seus pais em asilos. Ou decidem abandonar os seus pais. Parece que é uma guerra, uma briga. Quem que vai cuidar do meu pai e da minha mãe hoje? Hoje eu não quero, hoje é sua vez, hoje eu não. E cada vez a gente cria essa cultura no mundo, onde cada um é por si. Mas a Bíblia ensina que se você for um pai que educa os seus filhos na palavra, vai gerar filhos que honrarão você. E filhos que têm temor ao Senhor são filhos que honram os seus pais. Está vendo como é uma via de mão dupla? Lares que temem o Senhor são felizes e têm vitória contra a solidão. Tem esperança nas gerações futuras, tanto os pais idosos que serão honrados, quanto a consciência limpa de que você está fazendo bem ao mundo. E eu quero concluir dizendo que atualmente a gente tem vivido e tem escutado frases como: o mundo é difícil demais, o mundo está duro demais, o mundo é complicado demais, eu tenho dó de quem tiver filho agora.
o sistema está cada vez mais maligno, só falta o anticristo aparecer, as crianças estão sendo submetidas a ideologias, e tudo isso parece muitas vezes mensagens contrárias a pessoas terem filhos. Mas a Bíblia diz justamente o oposto. Você que é pai ou mãe, tenha filhos sim, porque são justamente os seus filhos que vão ser oásis no meio de uma geração corrompida. São os filhos que você educa hoje, que serão homens e mulheres cheias de caráter, no meio de pessoas tão erradas e corrompidas, no meio de uma empresa tão corrupta, no meio de pessoas tão cruéis. Uma pessoa boa, uma pessoa com um bom caráter, é um alívio, é um refrigério, e essas pessoas só existirão se você decidir ter filhos e educá-los na palavra do Senhor. Ter filhos faz parte da pregação do Evangelho e da missão de Deus. Você não tem que pensar no mundo difícil que seu filho vai enfrentar, mas você tem que pensar que você está colocando um homem e uma mulher de Deus que vai trazer alívio a um mundo difícil. Busque o temor ao Senhor e o seu lar será abençoado, a sua casa será abençoada, você será feliz, satisfeito e terá filhos que estão debaixo da mão e da provisão de Deus. Tudo isso, sim, será uma vitória contra a solidão. A família é o alicerce de tudo. E eu quero concluir dizendo, não negligencie a família. Não troque a família por amigos, não troque a família por nada, não troque a família por emprego, não troque a família por horas de trabalho, nem por dinheiro. A família é a base onde Deus quer falar com você. Não é só, às vezes, com a Bíblia aberta e com o microfone em meia hora de palavra que Deus fala com você, mas às vezes é numa palavra que o seu filho te traz, às vezes é um conselho que seu marido te dá, ou que a sua esposa está te dando, e Deus está falando claramente, diretamente com você. Valorize a sua família, ela é a base da qual Deus quer te abençoar, é Ele que Deus quer te ver firmado, é nela que nós temos esperança, é nela que nós temos confiança, é nos familiares que desabafamos, que nos aconselhamos, que crescemos e que amadurecemos. Valorize a família, porque ela é o antídoto de Deus para a sua vida, para você vencer a solidão e a tristeza. E Cristo é o maior exemplo da família, porque foi Cristo que instituiu a igreja como uma família, como membro do seu próprio corpo. Você quer ter um padrão de como ser um bom pai? Olhe para Cristo. Como ser uma mãe? Olhe para Cristo. Como ser um filho? Olhe para Cristo. Como ser uma família unida? Jesus é o modelo. Como ser uma igreja forte? Jesus é a referência. Cristo é a referência de tudo. Não se apoie na referência que o seu pai te deu somente. Às vezes você teve uma criação dura demais. Às vezes você teve uma criação liberal demais. Não se apoie em modelos humanos. Apoie-se em Deus, apoie-se em Cristo. Ele é o modelo da família restaurada. Ele é a referência de uma família abençoada. Olhe para Cristo, viva para Cristo e tenha Ele na sua vida. E você será um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. E você terá uma ótima família para a glória de Deus. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Deixe Cristo reinar na sua vida. Cultive a comunhão com Deus através do temor a Ele. Invista na comunhão familiar. Invista tempo com seus familiares ou na comunhão com a igreja, que é a sua família na fé. Busque aumentar os seus relacionamentos, porque é através disso que você é abençoado e você abençoará vidas. Jesus é o exemplo máximo da comunhão perfeita, da família perfeita. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que não nos deixou sozinho, mas se fez carne, habitou entre nós, mora em nós e voltará para nos transformar, para nós morarmos para sempre com Ele. Que a sua vida, que nossa vida esteja debaixo de Cristo e nós venceremos a solidão através da família que Ele nos institui, seja ela sanguínea, seja ela família na fé, na igreja. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um culto, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor continue, Pai, nos dando a sua provisão. Que o Senhor continue sendo uma referência para como nós somos, para o familiar que nós temos sido.
E nós queremos pedir perdão se muitas vezes nós temos negligenciado as famílias, se nós temos negligenciado a igreja, que é a sua família, que é a nossa família na fé. Eu peço perdão, Pai, se muitas vezes nós temos dado mais atenção ao trabalho, aos amigos, aos estudos, às coisas da vida do que a família, do que a igreja. Ajude-nos a sermos pessoas que valorizam aquilo que o Senhor nos ensinou a valorizar. Ensina-nos a ser pessoas que temem ao Senhor acima de tudo e que através desse temor a Deus que tem felicidade, satisfação, vitória contra a solidão através de uma família unida e forte. Nós somos incapazes de sermos esses pais, somos incapazes de sermos esses filhos, somos incapazes de sermos essa igreja sozinho. Por isso nós rogamos que o Senhor seja esse exemplo para nós e venha se manifestar nos nossos corações, transformando quem nós somos e nossas atitudes, para que a gente, a cada dia mais, se pareça com o Senhor Jesus. E assim nós temos certeza que seremos abençoados. É isso que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos louvar ao Senhor.